Juliana, eu sou há 5 anos nós estamos aqui em Uberlândia, eu sou de BH, lá eu trabalhava com logística aérea e rodoviária, sou aluna do doutor desde, fui ratinho de laboratório, foi onde eu conheci a psicanálise da minha vida, em 2001. E aí eu lembro que a gente acordou ali e ele se apresentou e falou, então você está aprovado, está a partir de hoje. Eu fiquei sem entender nada, eu também estava ali dentro, não sei o que estava acontecendo. Era uma satisfação de ter consciência dos meus traumas e saber o que eu ia fazer com aquilo. Se eu ia lamber minhas feridas, ou se de tudo que eu aprendi nas sessões, eu ia dar um outro olhar, um novo significado. Isso ficou gravado no meu coração. Passaram então esses 7 anos, esse já formado lá no Paraná, abriu um polo. O doutor Manuel saía lá do Rio de Janeiro para dar aula também, como ele vai fazer ali com a gente. E abriu então esse polo e eu fui ser aluna lá, no Paraná. Fiquei lá 10 meses, que aí a gente tinha aulas práticas, com ideias, com prostitutas, nos presídios, nos hospitais. Tudo que a gente estava estudando, a gente colocava então em prática. E assim foi. E aí eu fui estudando e graças a Deus a gente não terminou nunca de estudar. Desde quando eu mudei para cá em 2019, ele fez esse convite. Por que não ter um polo aí em Uberlândia, Tatiana? Eu falava, ai, que sonho, e ficava. Aí, dia 22 de dezembro do ano passado, ele falou assim, chega. Ele me ligou para me dar meus parabéns e falou, olha, eu tô te falando, vamos ano que vem começar esse polo aí. E aí a gente foi fazendo esse planejamento, né? Aí deu o play e esse dia chegou. Então, esse dia tem uma importância muito grande para minha vida e vocês fazem parte dessa história eternamente. Sou grata a vocês. Doutor Manuel, você sabe... Consciente, meu inconsciente, meu consciente, né? Porque ele é meu analista. O tanto que eu sou grato à sua vida, o tanto que eu conheço a sua história. Se eu fosse falar aqui a sua biografia, eu mandei para algumas pessoas que todas são 5 páginas só de mestrado, PhD, filosofia, psicanalista, psicólogo, assim, é um tanto de coisa e esse coração humilde é o seu maior diploma na minha vida. Parabéns por você ser quem é você, viu? Ok. Seja bem-vindo aí, fique à vontade. Gente, é um prazer muito grande estar aqui com vocês, compartilhando desse momento. Eu estou meio rouco. É mudança de clima, né? Mas eu estava ansioso para estar aqui, muito ansioso. Mas não é transtorno de ansiedade. Existe transtorno de ansiedade, que é a TAG, conhecido por transtorno de ansiedade generalizada, e existe ansiedade de expectação. Essa poucas pessoas conhecem, ansiedade de expectação. E essa é a ansiedade que todo mundo tem. Essa ansiedade só gera expectativas, por isso ansiedade de expectação. É a ansiedade que bate no seu consciente quando você está diante do novo, diante de alguma coisa que você não aconteceu, está para acontecer, uma viagem que você vai fazer, né? Aí você é acometido dessa ansiedade de expectação. Sou psicanalista há 34 anos. Tenho uma longa experiência e nessa área eu me tornei um pesquisador. Quando terminei o curso de formação em psicanálise, que foi feito no Rio de Janeiro, na Escola de Psicanálise do Rio de Janeiro. Depois eu fui fazer mestrado em psicanálise familiar, porque eu queria trabalhar com família, conhecer as crises de família, tentar resolver as crises de família, os transtornos de família, as neuroses de família, neuroses de núcleo familiar, que hoje tem uma imensidão de áreas. Depois fui fazer doutorado em psicanálise e medicina de saúde mental, aí nos Estados Unidos. Depois eu fui fazer doutorado pós-doutorado em filosofia, também lá nos Estados Unidos. É aí que eu tenho o PhD. Depois eu fiz doutorado em teologia, com PhD também, e 5 mestrados. Tudo na área de psicanálise e de teologia. Não preciso lhes dizer que eu sou apaixonado por psicanálise. Eu era jornalista, sou. Eu fiz a formação em jornalismo
Eu fiz a formação em jornalismo da Faculdade Hipólito da Costa, no Rio de Janeiro. Trabalhei como repórter policial no jornal, aliás, fiz estágio no Jornal Fluminense, em Niterói. Depois fui convidado para ser repórter policial no Jornal O Dia. E depois fui repórter social e político no Jornal do Brasil. Aí eu estava fazendo carreira no jornalismo, quando então eu me tornei escritor. Eu escrevi o primeiro livro, tomei gosto, né? Esse aqui já é o livro 34. Isso aqui, tudo que eu vou falar aqui está nesse livro. Análise psicanalítica de reeducação da mente e de higiene mental. Quero falar um pouquinho sobre isso. E eu entendo que hoje, nessa época pós-pandêmica, é uma das coisas mais interessantes, mais necessárias, imprescindíveis mesmo, fazer análise da mente inconsciente, da mente consciente. E através da análise você faz higiene mental. A higiene mental, que deságua na saúde mental, é aliada da inteligência emocional. Não pode existir saúde mental desvinculada de saúde emocional, de inteligência emocional. As duas coisas andam juntas. Eu me aprofundei nesse conhecimento logo depois que deixei de ser jornalista de rua, né? E me tornei escritor, aí me tornei um pesquisador. E hoje, nessa área, eu sou um pesquisador com 34 anos de experiência. Aí, depois que eu fiz o doutorado em psicanálise e medicina da saúde mental, eu me tornei um professor de nível superior, do ensino superior. Hoje eu vivo isso, 24 horas por dia, na área de saúde mental. Então, toda a minha vida tem sido dedicada à saúde mental. Por quê? Porque eu entendo que a saúde mental é mais importante do que a saúde física, a saúde orgânica. Não foi à toa que Genival, um poeta italiano, numa de suas obras, Sátiras, no livro Sátiras 10, ele disse: mens sana in corpore sano. O traduzido do latim. Se a mente estiver sadia, o corpo estará saudável. E é verdade. Se você quer de fato ter um corpo saudável, né, hoje existem muitas alternativas para você ter um corpo saudável. Mas existe a alternativa de conhecer a saúde mental, de se aprofundar na saúde mental, que é pouco explorada. Freud disse: conheça-se internamente, interiormente, e você se conhecerá profundamente. Por que Freud disse isso? Porque o ser humano já nasce com um banco de dados no inconsciente. Nós temos um banco de dados. Esse banco de dados é um sistema que se chama sistema minêmico. Minêmico é a palavra que vem do grego, que significa memória, né? E aí todas as coisas, todas as vivências, todas as experiências que causam impacto emocional geram registro psíquico. E esse registro psíquico fica armazenado nesse banco de dados do inconsciente, que é o sistema minêmico. E aí, todo registro psíquico vai formatar uma doença psíquica ou um ato psíquico. Por exemplo, alguém está gaguejando, né? E de repente o gaguejar dessa pessoa é reflexo de um ato psíquico. E muitas das vezes esse ato psíquico está lá no período antes do nascimento. Porque no 6º mês de gestação se instala no psiquismo humano o que Freud chamou de psiquismo pré-existente, né? E esse psiquismo ele se formata
a partir do psiquismo da mãe. Nos últimos 3 meses do processo gestatório, todas as emoções impactantes que a mãe vivencia, ela repassa isso para a criança. Se a mãe está ansiosa, por exemplo, ela está repassando isso para a criança, sem saber. Se ela está estressada, ela está repassando isso para a criança. Porque há uma comunicação entre o psiquismo da mãe e o psiquismo da criança, né? Então já há uma comunicação entre mãe e filho, ou mãe e filha. E essa comunicação pode funcionar no sentido saudável, né? Se a mãe, por exemplo, é muito saudável, né? A mãe, por exemplo, é bem-humorada, ela tem tudo para ter um filho assim, saudável, bem-humorado, boa praça. Se a mãe é neurótica, ela tem tudo para ter um filho neurótico, porque ele já nasce com um gene predisponente, no seu genoma ele já traz um gene predisponente para a neurotização psíquica. Então, se a pessoa, por exemplo, é neurótica, por que ela é neurótica? Em análise, a gente vai investigar. O processo analítico é um processo de investigação psíquica. O psicanalista se torna um investigador do psiquismo humano. Ele torna, como o Tati falou de brincadeira, mas é sério, o psicanalista acaba conhecendo o seu paciente do ponto de vista do psiquismo inconsciente e do ponto de vista do psiquismo consciente. A nossa mente se divide em mente consciente, mente inconsciente e mente pré-consciente. Pré-consciente são aqueles registros que chegaram à mente, mas não se tornaram conscientes. Estão na mente. Há um registro, está lá na mente. É pré-consciente. Depois, quando a pessoa tem uma experiência emocional e aquilo que é pré-consciente, que está no pré-consciente, é desarquivado, então isso vem para o consciente. Uma emoção impactante, uma emoção forte, por exemplo, pode desarquivar da mente pré-consciente um registro que está lá armazenado e trazer para o consciente. Agora, esse fato, esse episódio vai se tornar consciente. Depois que se torna consciente, isso é um processo. Aí ele é repassado para o inconsciente. E no inconsciente ele vai permanecer para o resto da vida. Então, desde que 6 meses antes de a gente nascer, já estamos armazenando registros psíquicos. E há muitas patologias que têm origem aí, né? Em registros psíquicos pré-existentes, da mente pré-existente. Então, a partir daí, por exemplo, a pessoa que é ansiosa. Eu vou dar um exemplo, eu gosto de dar exemplo, porque ao longo de 34 anos eu tenho muitos exemplos. Eu recebi, certa feita, uma mãe e uma criança, um menino de 14 anos de idade. E ela trouxe o menino, o filho, e disse para mim que ele era muito ansioso. Que ela já não suportava mais a ansiedade dele. E aí ela está conversando, descrevendo o quadro psíquico do menino. Eu estou olhando para a mão dela, ela estava fazendo assim, ó. Aí eu perguntei para ela: mãe, você também é ansiosa, né? Ela falou: sou, doutor. Como é que você sabe? Porque você está sinalizando para mim a sua ansiedade. Que nós lidamos com sinal e sintoma. O psicanalista lida com sinal e sintoma. Sinal é aquilo que você vê. Sintoma é aquilo que o paciente diz que tem. Então, na medida que ela estava apertando a mão, descrevendo o quadro do filho, que está apertando a mão, inclusive sobre a barriga dela, ela estava sinalizando para mim um sintoma. Porque por trás do sinal existe um sintoma. Agora, é interessante saber interpretar o sinal, para que você chegue ao sintoma. E chegando ao sintoma, você chegue ao registro psíquico desse sintoma. Não é todo mundo que consegue interpretar o sintoma, o registro psíquico.
É preciso ter experiência para fazer isso. Mas eu quero dar uma boa notícia para você. Se você tem uma boa escuta, que o segredo do psicanalista, para ser um bom psicanalista, é ter uma boa escuta, né, e um bom par de olhos para observar. Olhos para observar. Vocês, evidentemente, já ouviram dizer que o corpo fala, né? De fato, fala. Porque o psiquismo inconsciente fala através do consciente. E o consciente expressa a sua mensagem através do corpo. Então, quando você tem a percepção visual da pessoa que fala, você facilmente é levado pela fala da pessoa, pela comunicação da pessoa, ao registro que está expressando, que está manifestando a sua patologia. Isso é legal de você perceber. Hoje, por exemplo, eu estou olhando para vocês aqui, devido à longa experiência que já tenho, olhando para vocês aqui, eu sei quem é neurótico e quem não é. Quem é doido, quem não é. Aliás, abrindo uma janela aqui, doido, verdadeiramente doido, é o psicótico. É a pessoa psicótica. O neurótico, a pessoa que é neurótica, não é doido. Costuma-se pensar que o psicopata é doido. Ele não é doido. Ele tem consciência. Costuma-se também pensar que o sociopata é doido. Não é. Costuma-se também pensar que o perverso sexual, a pessoa que tem perversidade sexual, é doido. Não é. Ele tem consciência, né, dos atos, que ele não é inimputável do ponto de vista jurídico, né? Vocês são advogados, mas a maioria das pessoas advogam a defesa da inimputabilidade. Mas do ponto de vista psíquico, do ponto de vista analítico, tanto do ponto de vista da psicanálise como da psiquiatria, eu fiz uma especialização em psiquiatria de família, o sujeito ele tem uma consciência. Por exemplo, o psicopata. Por que o indivíduo é psicopata? Essa é uma pergunta que muita gente faz. Uma vez eu estava dando uma aula inaugural, eu tinha na sala de aula 3 psiquiatras, 2 clínico geral, 5 enfermeiras, 5 jornalistas. Era uma classe de alto nível. E tinha uma enfermeira que eu percebi desde que eu iniciei a aula, passei a ter a percepção da ansiedade dela. E de repente ela me pediu palavras. Professor, posso lhe fazer uma pergunta? Pode. Só que a pergunta que eu quero fazer está fora do contexto da sua aula. O senhor aceita? Porque não é todo professor que aceita. Sim, aceito, pode fazer a pergunta. A gente está aqui para aprender. Ela disse, olha, há 5 anos que eu venho querendo descobrir como é que o psicopata se torna psicopata. Já fiz essa pergunta a muitos professores, já fiz essa pergunta a muitos investigadores e ninguém me respondeu satisfatoriamente por que o psicopata é psicopata. E se a psicopatia tem cura. Eu sou enfermeira, formada pela PUC, e eu tenho uma curiosidade muito grande em descobrir isso. Só que é interessante. Isso é fácil pra caramba de descobrir. Fácil? Como assim? Só olha, o psicopata, ele nasce psicopata. Ele não se faz psicopata. Ele nasce psicopata. Porque ele nasce com uma falha de comunicação entre o córtex frontal medial e as amígdalas cerebrais. Então, nessa falha, não há sinapses para fazer a comunicação entre o córtex frontal medial e as amígdalas cerebrais. Então, a mensagem que vem através do córtex fica ali, não passa para as amígdalas cerebrais e não passando para as amígdalas cerebrais, não passa para o sistema
nervoso central, sistema nervoso central, sistema nervoso periférico, sistema nervoso autônomo, se a pessoa é interceptada ali. Mas ela, por isso que ela não tem emoções, por causa dessa falha de comunicação, a sua emoção é prejudicada. Então, ela não tem percepção de amor, ela não tem percepção de empatia, essas coisas ela não tem, mas ela tem consciência dos seus atos. Ela não é totalmente inconsciente. A mesma coisa acontece com o sociopata, só que o sociopata ele pode ser constitucional, ou seja, o que é uma doença constitucional? É aquela doença que você não nasceu com ela, mas ela se instituiu em você. Né? Então, o sociopata pode ser sociopata por herdabilidade genética, pode ser sociopata por genético e pode ser sociopata por constituição. Se no ambiente de trabalho que o sujeito vive 24 horas por dia existe um sociopata, então ele vai ter uma percepção das atitudes, né, dos trejeitos, das falas desse sociopata, sobretudo dos atos, né, manipuladores. Ele acaba compilando psiquicamente isso e se torna sociopata. Já o psicopata não é assim. Essa é a diferença entre psicopata e sociopata. E o sociopata pode ter cura, pode ter controle, não tem cura, mas pode ter controle. É o que acontece, é o que não acontece com o psicopata, porque o psicopata não aceita confronto, ser confrontado. Se há uma coisa que o psicopata nunca vai admitir, é ser confrontado. Por isso que o psicopata não entra em análise. Ele não é analisável, porque ele não aceita ser confrontado. Então, e se em análise o paciente é confrontado, o analista vai confrontar o paciente, se o sujeito não aceita ser confrontado, então não há um progresso, não há uma evolução nesse processo analítico. Então é nulo o processo. Então, para o psicopata, a análise é nula. Ou seja, o psicopata não tem cura. Não é o que você diz? Não é o que você diz? Freud explica, mas Manuel também explica. No curso de psicanálise, existem muitas coisas que em outros cursos não são explicáveis ou não são explicadas. Mas no curso de psicanálise é explicado. Por quê? Porque a psicanálise é uma investigação do inconsciente. Se nesse processo investigativo do inconsciente existem coisas que a pessoa não sabe explicar, é porque não se aprofundou nas pesquisas, não sabe, não é um amante da pesquisa. Se há uma coisa que o psicanalista precisa ser, é amante da pesquisa. Porque se ele não for amante da pesquisa, ele não vai muito longe. Então não vai ser bem sucedido. Se você está aqui, você que está aqui gosta de pesquisa, parabéns. Porque não só para se tornar um psicanalista, mas em todos os aspectos da vida, em todos os quadrantes da vida, se você é um pesquisador, você gosta de pesquisa, você vai crescer, você vai adquirir novos conhecimentos, você vai adquirir um cabedal enorme de conhecimentos através da pesquisa. Então, seja um pesquisador, não apenas um psicanalista, mas um pesquisador, um investigador do inconsciente. Eu costumo dizer também que o psicanalista é o intérprete de emoções, porque o tempo inteiro o psicanalista está interpretando emoções. Eu disse daquela senhora que estava com o menino e que eu percebi no apertar da mão dela a emoção da sua neurose e ansiedade. E as neuroses, elas se tornam, quando você é um investigador, você conhece mesmo, elas se tornam visíveis através do levantar-se, através do sentar-se, através do apertar a mão, até quando você aperta a mão do outro. No meu caso, quando o paciente chega pela primeira vez e aperta a minha mão, eu já começo a ter um diagnóstico panorâmico, que existe o diagnóstico diferencial, existe o diagnóstico panorâmico, não é? Então, o diagnóstico panorâmico é aquilo que você vê ou você sente. Aí, através do diagnóstico panorâmico, você vai chegar ao diagnóstico diferencial.
E aí foi o que aconteceu. Através do diagnóstico panorâmico que eu estava tendo naquela mãe ali, eu cheguei a ter o diagnóstico diferencial. Investigando, cheguei a entender que ela era, de fato, se confirmava nela o processo de neurose. E a neurose dela era das piores, das mais sérias, que é a neurose chamada na psiquiatria de neurose maior, né? Na psicanálise, de neurose orgânica. Ou seja, quando a pessoa... Existem vários tipos de neurose, existem 17 tipos de neurose. E o psicanalista consegue identificar os 17 tipos. E se você quer ter sucesso na sua vida como profissional da psicanálise, é importante que você investigue as neuroses. Porque você investigando as neuroses, você já vai chegar à estrutura psíquica das outras doenças ou das outras psicopatologias. Quando eu falo de psicopatologia, eu estou falando de doença da mente. Quando eu falo de patologia, estou falando de doença orgânica. Às vezes a pessoa tem uma doença orgânica, mas a gênese dessa doença está no seu psiquismo, está na sua mente. Porque existe o que se chama de psicossomatização. Vou dar um exemplo aqui, fibromialgia. Pessoa que tem fibromialgia. A fibromialgia é física. Ela pode ter várias causas, mas a causa principal da fibromialgia chama-se transtorno de ansiedade. Então é mental. Então, para tratar uma pessoa com fibromialgia, é importante começar por tratar a ansiedade dessa pessoa. Outro exemplo que eu posso dar. Uma pessoa que tem síndrome do pânico. Gente, ninguém jamais vai ter síndrome do pânico se não tiver transtorno de ansiedade generalizada. Que a síndrome do pânico é uma psicossomatização. E existem psicossomatizações que confundem muito. Por exemplo, a pessoa, eu recebo um paciente que tem taquicardia, ou tem respiração ofegante, ou tem aquela pontada no peito, síndrome pectoris. E a pessoa diz para mim, doutor, eu acho que eu estou com um problema cardíaco. Estou com um problema cardíaco. Por quê? Porque eu sempre tenho uma pontada no peito, eu sempre estou ofegante, eu canso muito. Né? Isso ok. Então, eu vou fazer o seguinte, para a gente chegar a um diagnóstico diferencial, eu vou encaminhar você para o cardiologista e você vai fazer aqueles exames de rotina. E eu te garanto que se você não tem uma história cardíaca, o exame vai dizer que você não tem nada. Você vai dizer para o cardiologista, mas doutor, mas eu sinto isso, eu sinto dor no peito, eu sinto taquicardia, eu me sinto ofegante. E ele vai dizer, filho ou filha, você não tem nada. Volto para o analista. Aí agora essa pessoa chega de volta trazendo o diagnóstico. E sim, agora sim. O que você tem é uma psicossomatização do sistema cardiovascular. Porque o transtorno de ansiedade, ele se insurge contra 4 sistemas orgânicos. O sistema cardiovascular, o sistema digestivo, o sistema dermatológico e o sistema imunológico. É possível que a pessoa esteja sempre com imunidade baixa. E as doenças virológicas adoram um paciente com imunidade baixa, inclusive o Covid. Mas uma pessoa pode ter imunidade baixa e o fator causal dessa imunidade seja a ansiedade, porque é uma psicossomatização. A pessoa pode ter uma história parecida com a história cardíaca e não ser cardíaco. É uma psicossomatização. E assim consecutivamente.
E você vai descobrir isso como? Através da psicanálise, através do processo analítico, através da fala do paciente, através dos gestos do paciente. Você vai identificar, você vai ter a percepção clara de qual é a patologia dessa pessoa. Então, para vocês terem uma ideia, até aqui, de tudo que eu falei, você já pode ter uma percepção da importância da psicanálise hoje. Alguém disse lá atrás que a psicanálise era a profissão do futuro. Já ouviram isso? A psicanálise é a profissão do futuro. Pois é, o futuro é hoje. Esse futuro é hoje. Em tempo algum, a sociedade foi tão patologizada como hoje. Em 2019, a OMS divulgou um trabalho científico através da revista científica da Associação Psiquiátrica Norte-Americana, dizendo que depois da pandemia ia surgir um índice muito grande de transtorno de ansiedade, de transtorno bipolar, de síndrome do pânico, de ideação suicida, né? E é isso hoje que a gente está vivendo, depois da pandemia. Aumentou em muito o índice de transtorno de ansiedade, aumentou em muito o transtorno de bipolaridade. Esses transtornos aumentaram muito depois da pandemia. A gente vive hoje, meus queridos, numa sociedade patologizada. Ou seja, o que é uma sociedade patologizada? É uma sociedade doente. E na medida que você vive no meio dessa sociedade patologizada, você é um sério candidato ao adoecimento. Não só ao adoecimento psicopatológico, mas o adoecimento orgânico. Então, sabe aquela história? Se ficar o bicho pega, se ficar... Se o sujeito não adoecer fisiologicamente, organicamente, fatalmente ele vai adoecer psiquicamente. Ele vai ter uma doença mental. Hoje, já foi muito mais do que hoje. Quando se dizia que alguém tinha uma doença mental, logo surgiu um preconceito muito grande. Ah, fulano tem doença, o médico falou que o fulano está com doença mental. Então já se formava um conceito que aquela pessoa era doida. Não, mas doença mental nunca foi sinal de loucura. Por exemplo, a pessoa pode estar estressada e ser portadora de doença mental. O estresse é uma doença mental. Em suma, o que é uma doença mental? Doença mental é tudo aquilo que provoca um desequilíbrio no sistema psíquico. A pessoa, para entrar no processo de estresse, por exemplo, ela entra num estado de tensão. Uma pessoa que se preocupa muito com as coisas além da conta. A preocupação excessiva gera um quadro de tensão. E na medida que a pessoa entra nessa de tensão, aumento de tensão, ela vai baixar, a tensão vai baixar a serotonina e vai baixar o cortisol. São dois neuroquímicos fundamentais. Quando a serotonina baixa, o cortisol automaticamente sobe. Então, subindo o cortisol a ponto de superar a serotonina, o primeiro sintoma é estresse. A pessoa fica estressada. E quando a pessoa fica estressada, o estresse abre a porta para a ansiedade, consecutivamente para a depressão, consecutivamente para o transtorno bipolar. Então, isso é a realidade que se vive na sociedade hoje. A sociedade vive isso hoje. Então, doença mental é basicamente um desequilíbrio neuroquímico entre serotonina e cortisol e dopamina. Dopamina que é o hormônio do humor. Se a pessoa está tensa, consecutivamente, ela fica mal-humorada. É natural. Se a pessoa está tensa, é natural que ela fique mal-humorada. Se ela está preocupada excessivamente, é natural que ela fique mal-humorada. Por quê? Por que ela fica mal-humorada? Qual é a causa? O que gera isso? É a baixa da dopamina.
Então, quando a dopamina baixa, o sujeito fica vulnerável ao mau humor, ao mal-estar. Né? E quando você conhece um pouquinho de psicanálise, como eu conheço, um pouquinho só, então isso fica fácil para você trabalhar com o seu paciente. Fica fácil você ser bem-sucedido como um psicanalista. Eu tenho trabalhado muito com pessoas que têm ideação suicida. Eu já tratei 34 pacientes, já tirei 34 pacientes do risco de suicídio. E a última que eu trabalhei com ela era uma freira, inclusive uma madre superiora, de um convento na cidade de Divinópolis. E aí essa freira, ela bateu o recorde. Ela tentou suicídio 28 vezes. Na 28ª vez, ela ficou 46 dias em coma, teve 3 paradas cardíacas. Ela teve 2 sonhos. Um sonho durante o coma. O primeiro sonho ela se viu, essa é outra coisa que é interessante, que eu gosto mais, interpretar sonhos, que é tipo da psicanálise. O psicanalista também é um intérprete de sonhos. Então essa enfermeira, essa freira teve 2 sonhos durante o coma. É claro que ela não sabe precisar o momento que ela teve esses sonhos, porque ela estava em coma, é natural. Mas ela trouxe, assim que ela recebeu alta da Santa Casa, em BH, ela foi encaminhada por um psiquiatra, meu amigo, para se tratar comigo. E ela já chegou com essa curiosidade dos sonhos. Eu sonhei, doutor, que eu estava num jardim colhendo flores. Flores bonitas, era um jardim muito florido. E quando o sonho cessou, eu já tinha uma abraçada de flores nos meus braços. E o sonho cessou. E eu fiquei com esse sonho. Eu não sei precisar quanto tempo depois, eu tive um segundo sonho. E nesse segundo sonho, eu me vi num labirinto, no meio de um labirinto escuro, perdida, procurando a saída, não sabia como achar a saída desse labirinto. O que significa esses sonhos? É claro que você não vai interpretar o sonho assim que a pessoa conta o sonho para você. Vai investigar o sonho. É preciso investigar o sonho, porque o sonho tem elementos oníricos. Esses elementos oníricos são símbolos representativos de realidades que a pessoa vive no seu dia a dia. Ou de preocupações, ou de registros psíquicos que estão incomodando, desconfortando no psiquismo da pessoa. Então, o sonho é revestido de elementos simbólicos representativos. Exemplo, se a pessoa sonha, alguém que já sonhou que vai por um caminho e de repente vê um cachorro atrás, ou um boi, e alguém só olha o boi, você olha para trás, tem um boi seguindo seus passos. Olha o leão, tem um leão seguindo seus passos. Né? O que é o leão nesse sonho? É um símbolo representativo. Mas esse símbolo representativo tem a ver com o quê? Aí agora entra a interpretação do analista. Aí para interpretar o sonho é preciso conhecer a vida pregressa do sonhador. E Freud diz que não existe sonho sem a vida pregressa do sonhador. Então você vai investigar a vida pregressa do sonhador. De repente, na empresa que a pessoa trabalha, tem alguém doido para derrubar aquela pessoa, puxar o tapete daquela pessoa. E aí ela está sendo perseguida. Ela é o boi que está caminhando atrás da pessoa. Aquele perseguidor é o leão que está atrás da pessoa. Aí você vai investigar e a pessoa tem uma pessoa na empresa que eu trabalho que relou, como dizia minha avó, relou no trator e está tentando me prejudicar, me causar danos. Isso é recorrente? É recorrente. Entendi. O boi que te persegue no sonho é essa pessoa. Ou o leão que te persegue no sonho é essa pessoa. Agora é interessante saber o que fazer para se livrar desse leão.
tem que matar o leão. Então, todo sonho se reveste de elementos simbólicos representativos. E cada elemento simbólico representativo representa uma realidade da vida da pessoa. Quando você identifica isso, essa realidade na vida da pessoa, fica fácil. Daquela freira, por exemplo, eu disse para ela que o jardim em que ela se viu colhendo flores era o simbólico representativo do Jardim do Éden. Por ela ser uma religiosa, ela já tinha ouvido várias vezes, ou já tinha lido várias vezes na Bíblia, ou em outra literatura, ou através de pregadores, de padres, de pastores, falando sobre mensagens, falando sobre o Jardim do Paraíso. E despertou nela um interesse de estar no Jardim do Paraíso. Então, tudo aquilo que desperta o interesse, que desperta o desejo, pode configurar o elemento simbólico de um sonho. Aí, eu disse para ela, você sempre sonhou, aliás, você sempre desejou estar no paraíso? No Jardim do Paraíso? Ela falou, inclusive, tem uma palavra na Bíblia, que eu leio de vez em quando, é aquela palavra que Jesus Cristo falou para o ladrão, hoje estarás comigo no meu paraíso. E você desejou muito estar no lugar daquele ladrão, não na vida de delitos, mas na vida do paraíso. Isso é a coisa que eu mais desejo, é estar no paraíso com Deus. Isso ok. Agora eu te garanto que você tem muito medo do inferno. Ah, tenho. Medo do inferno. Deus me livre de cair no inferno. Pois é. O seu medo do inferno configurou o sonho de estar no labirinto, perdida, procurando saída e não encontrando. Então, o labirinto, sonhar com o labirinto, é sonhar que está numa situação de perdição. Uma situação em que você está perdida e não sabe como encontrar a solução. Ou está envolta num problema, numa dificuldade e não encontra alternativa de solução. É o seu labirinto. Às vezes tem um problema financeiro e você não está encontrando a alternativa desse problema financeiro. O problema financeiro é o seu labirinto. É o labirinto que você se encontra buscando a saída e não acha. Então, o senhor acertou em cheio. Acertou em cheio, é isso mesmo. Aí, resultado, ela acabou deixando de ser freira. Renunciou ao hábito. E hoje é membro da Igreja Batista da cidade de Divinópolis. E se livrou dos desejos, das preocupações que ela tinha. Freud disse que os sonhos se constituem de desejos, vontades, preocupações que foram reprimidos e estão no inconsciente. Reprimidos no inconsciente. E com esse reprimido constituiu o recalque. E ele disse que o que está recalcado não fica para sempre recalcado, vai ter um retorno. E esse retorno, ele apresentou 4 situações que pode configurar o retorno do recalque ou do recalcado. E uma delas é o sonho. Às vezes o sonho é o retorno de um recalque. Por exemplo, uma criança que o pai ou a mãe ou o cuidador era muito assim severo, austero, falava muito, brigava muito com a criança, né? Reprimia muito a criança severamente, batia na criança. E aí se constituiu o reprimido. A criança viveu o tempo todo reprimido, e todo reprimido vai gerar uma neurose. Todo reprimido se constitui num fato psíquico, e todo fato psíquico constitui uma neurose. É interessante observar isso, porque hoje em dia a gente percebe até nas escolas, no jardim de infância, professores que são verdadeiros perseguidores das crianças, que são verdadeiros carrascos para as crianças. E elas não sabem, esse tipo de professor não sabe que está fazendo um grande mal psíquico para essa criança. E aí,
a psicanálise, mais uma vez, a psicanálise se reveste uma importância muito grande na sociedade de hoje. Eu vejo, em suma, a psicanálise presente em todos os setores, em todos os segmentos da sociedade. Eu vejo a psicanálise presente, inclusive, na Bíblia. Eu sei de, hoje não tanto, mas eu sei de muitos pastores e muitos líderes de igrejas que são contra a psicanálise. E até diziam que a psicanálise era do demônio, porque Freud era ateu. Por que diziam que Freud era ateu? Porque Freud falava pouco em Deus. Só que Freud não era ateu, ele era judeu. Ele foi criado no judaísmo. Ele aprendeu no judaísmo que falar o nome de Deus por qualquer coisa é falar o nome de Deus em vão e que é pecado. Não falarás o santo nome de Deus em vão. Ele aprendeu isso. Então não era comum Freud falar Deus, o nome de Deus. E quando ele falava Deus, existia um hífen, ao contrário, entre o D e o E. O que significa aquilo? É um símbolo do judaísmo. É um símbolo de respeito ao nome de Deus. Então, certa feita, foi em 2018, eu recebi um grupo de pastores no meu gabinete, em BH. Nessa época eu morava em BH. Morei em 23 anos em BH. Inclusive, sou diretor de uma escola superior de ensino psicanalítico em BH. Aí, eu recebi esse grupo de pastores que queriam me comissionar, queriam me convidar pela CPAD, que é a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, para pesquisar. Eles queriam escrever uma Bíblia terapêutica, porque a CPAD tem aquele programa de Bíblia do Pregador, Bíblia do Jovem, Bíblia da Mulher, são Bíblias específicas. E eles tinham um projeto para escrever uma Bíblia terapêutica. Mas, para tanto, eles precisavam de alguém, de uma comissão de 3 pessoas que fosse profundo conhecedor de psicanálise para interpretar a psicanálise na Bíblia. Ok. E aí eu me afiz ao desafio e descobri que a Bíblia tem 486 textos psicoterapêuticos. Textos, inclusive, que a pessoa lê e passa por cima e não percebe. Textos, por exemplo, igual Salmo 42 diz assim: porque estás abatido, ó minha alma? Porque tu perturbas dentro de mim? Sinto-me como um vaso quebrado. Não há nada são na minha carne. Por que o salmista estava dizendo isso? Qual era a realidade emocional e psíquica do salmista naquele momento que ele escreveu isso? Depressão. Ele estava deprimido. Porque, cientificamente, tanto a medicina como a psiquiatria, a psicanálise, entende que a depressão é uma doença psíquico-espiritual. E a depressão, por quê? Porque a depressão fragiliza. A pessoa se sente fragilizada, se sente fraca, se sente sem forças para lutar, se sente vencida. E ele disse: sinto-me como um vaso quebrado, fragilizado. Não há nada são na minha carne, porque a pessoa se sente doente em todos os aspectos. Depressão. Então, esse texto é um dos 486 textos psicoterapêuticos, psicanalítico. Existem muitos outros, se eu fosse citar aqui, ia citar a Bíblia aqui o tempo inteiro, ia terminar o ano, não ia... Nós não estamos aqui para tanto, né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte: que até na Bíblia existe uma correlação entre a Bíblia e a psicanálise. Existe uma interação entre Bíblia e direito. Existe uma interação e uma correlação, uma conexão entre Bíblia e psicanálise. Assim, consecutivamente, em várias profissões da sociedade hoje,
existe uma correlação entre psicanálise e a ciência daquela área. Então, hoje, a psicanálise, para concluir a minha palavra aqui, a psicanálise é a profissão do futuro que não é mais futuro, é a profissão do hoje. Cresceu muito o campo de trabalho e de atuação da psicanálise para os psicanalistas no Brasil. Mas isso não é só aqui no Brasil, é na Europa, nos Estados Unidos. Há muitos anos atrás tentaram derrubar a psicanálise, mas não conseguiram. Então, pelo contrário, abriram-se mais portas para a psicanálise. E isso tem avançado, tem evoluído ao longo dos anos e no nosso tempo. Então, meus queridos, estudar a psicanálise é estudar uma ciência atual, a ciência do inconsciente, a ciência de Freud. Muitos questionam que a psicanálise não seria uma ciência, porque não é estudada na universidade. Mas quando Freud criou a psicanálise, ele não criou a psicanálise para ser estudada em universidade. Ele criou a psicanálise para ser estudada por qualquer pessoa. Depois a psicanálise caiu realmente na universidade, se tornou uma matéria universitária. Hoje existem muitos cursos de especialização, de lato sensu, mestrados em psicanálise. Então a psicanálise acabou caindo na universidade. Então, hoje, estudar a psicanálise é estudar a ciência que era futuro, mas que hoje é presente. Está no presente da vida da sociedade e da vida das pessoas. Ok? Eu quero encerrar dizendo que nós temos uma coisa que nos beneficia muito na nossa mente, que se chama determinismo psíquico. E que muita gente, por não saber utilizar o determinismo psíquico, acaba caindo no negativo e vivendo a vida negativa.